é o quê? O pânico, o país em transe, vai ter golpe. Não sei se vocês estão percebendo que essa semana aumentou a temperatura, né? Aumentou a temperatura do golpe, né? Então, está se falando, os militares, o PMI, o Partido Militar Golpista, claro que a grande mídia, a gente já tem discutido isso, ela parte do princípio que não existe partido militar. Não existe partido militar. Existe Bolsonaro seduzindo as Forças Armadas legalistas. Bolsonaro está corrompendo os militares. Essa é a narrativa que vocês devem estar acompanhando para escapar dessa coisa meio... Olha, Bolsonaro foi um candidato manchuriano e a grande mídia o apoiou, que é uma coisa que a meia-culpa que jamais a grande mídia vai fazer. Jamais vai fazer. Então, ela prefere essa narrativa de que o Bolsonaro é o vilão que quer corromper as Forças Armadas legalistas e protetoras da Constituição. Tá? Para quê? No final, para esconder essa coisa bizarra que é militares querendo tutelar o processo eleitoral, que não é papel constitucional deles. Não é. Então, eles estão... Isso aqui é para o começo de discussão, que a gente vai aprofundar mais. Começo de discussão. Por que eles optam por essa narrativa? De que Bolsonaro, ele, os seus filhos, os milicianos reais e virtuais, então aqueles blogueiros, né, tal. Aí vem o Daniel Silveira, vem, sei lá, um monte de gente, todos eles querem corromper as Forças Armadas. As Forças Armadas são legalistas, elas são boas, elas estão sendo corrompidas. O Bolsonaro está seduzindo. Para que isso? Tá? Para manter essa ideia de que, por serem as Forças Armadas legalistas, elas podem participar daquele projeto de transparência bizarro que o Barroso convida as Forças Armadas para participar da fiscalização, para tornar mais transparente o processo. Os militares não têm nenhum papel constitucional, não está previsto isso. Eles têm que ficar lá no quartel. Tá? Para terminar essa primeira parte, a nossa introdução aqui, tem a questão que os militares eles foram educados, treinados a pensar nas escolas, tipo a Academia das Agulhas Negras, de que o inimigo não é externo, o inimigo no Brasil é interno. É interno, está no próprio povo. É assim que funciona a cabeça dos militares, isso que a grande mídia e os colonistas não conseguem entender. Historicamente, os militares foram pensados assim. A democracia no Brasil, se existe, é por conta deles, porque eles querem proteger o povo e a nação do inimigo interno. Tá? Eles são educados assim. Por isso eles acham que a sua educação é superior à dos civis e eles ainda têm a cabeça lá do positivismo do Augusto Conte, que eles são os tecnocratas que dominam a sociedade porque eles são superiores a nós, os militares são superiores aos civis. Tá? Tudo isso eu estou falando para quê? Para falar do Vanderlei Luxemburgo. Vamos falar do Vanderlei Luxemburgo agora. O técnico, Vanderlei Luxemburgo, vamos falar dele. Estou falando tudo isso, esse introito, esse caminho. O que tem a ver o Luxemburgo com isso? Vocês devem conhecer o Vanderlei Luxemburgo, ele era técnico do Palmeiras, na era Parmalat, lá dos anos 90. O Luxemburgo estava ganhando tudo, estava na crista da onda. Tal. Vocês devem lembrar do Vanderburgo Luxerley, né? O Vanderlei Luxemburgo de paletó e gravata, na época. Tal. Ele tinha um modus operandi que era o seguinte, por exemplo, terminou o jogo, coletiva para a imprensa, que é comum, depois dos jogos, o Vanderlei Luxemburgo. Aí foi mais uma vitória do Palmeiras, ele falando, tal. No final da entrevista, o Luxemburgo disparou. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que são mentiras as informações de que o Corinthians
andou me sondando. Sou técnico do Palmeiras. Aí todos os repórteres ali na sala da coletiva se entreolhando, peraí, quem falou isso? Que o Corinthians está sondando o Luxemburgo, quer tirar ele do Palmeiras. Pronto. O Luxemburgo, ele alimentava a mídia. Isso é o típico balão de ensaio, é um não acontecimento. Ele botava fogo na palha, pronto, era o tema para as mesas redondas do final de domingo, mesas redondas de debate, e durante a semana. Quem disse que o Palmeiras andou sondando o Luxemburgo? Isso é verdade, é mentira? Pronto, criava polêmica. Era o modus operandi do Luxemburgo. A questão é, isso leva ao chamado dilema midiático. Por exemplo, se eu conheço o modus operandi dele, isso aí é jogo, é um balão de ensaio, é um não acontecimento que ele joga para criar, claro, porque o Luxemburgo estava se aproximando da renovação de contrato para o Palmeiras, então ele queria fazer um contrato com novos termos positivos. O Corinthians está me sondando, tal, vocês têm que me manter aqui no Palmeiras. Era o modus operandi dele. O que é o dilema midiático? Eu não vou publicar isso, porque é o jogo dele. Eu não vou. Só que a concorrência vai. Então vai passar a imagem para todos que o meu veículo foi furado. Então isso leva a todos publicarem. Não sei se vocês estão me entendendo, esse é o dilema midiático. E o Luxemburgo se dá bem nisso. Ele criou um não acontecimento que a mídia acabou criando perna. Nos Estados Unidos, dois pesquisadores, Maxwell McCombs e Donald Shaw, estudando campanhas eleitorais nos Estados Unidos dos anos 60 e 70, eles perceberam isso. Isso é o fenômeno da criação da agenda setting, ou teoria do agendamento. O que o Luxemburgo fazia era um agendamento. Tá? Ele criou uma agenda setting. Todos os veículos em uníssono começavam a discutir a mesma coisa. De repente, uma mentira que, paradoxalmente, pode se transformar em efeitos reais. Ou seja, ele reformular o contrato em melhores condições com o Palmeiras, ou, de repente, o Corinthians começar a se interessar pelo Luxemburgo. Tá? O McCombs e o Shaw, eles descobriram que o efeito, não só de dilema midiático, mas, entre outros, era três fenômenos: consonância, acumulação e onipresença, que cria esse efeito da pauta, do agendamento. Tá? Eles descrevem que esse fenômeno do agendamento, por consonância, acumulação, onipresença, molda cognitivamente a opinião pública. Então, você tem o quê? Uma engenharia da opinião pública. Uma engenharia. Eu posso arbitrariamente moldar, era o que o Vanderlei Luxemburgo fazia. A mídia quer informação, ele alimentava a informação. Tá? O que vemos hoje, tudo isso para chegar aqui, para falar aqui do Lula. O Lula aparece aqui na capa da revista Time, mas, ao mesmo tempo, essa semana, claro, Lula na capa da revista Time, você pode ver aqui, está aqui. É interessante esse fenômeno em questão de, pode-se dizer de horas. Houve uma orquestração de consonância, acumulação e onipresença. Primeiro, consonância. Toda a grande mídia começou a calibrar o mesmo discurso. Então, todos começaram a falar da declaração de que Zelensky, como Putin, são os responsáveis, os culpados pela guerra na Ucrânia. Colocou o Zelensky no meio. Então, daqui a pouco, vocês estão percebendo aí, a embaixada da Ucrânia diz que Lula está mal informado. Lula está mal informado. Afirma vários veículos aqui, estou mostrando aqui o Globo, Folha, Estadão, alguns exemplos. Lula amplia repertório de erros. Aí surgiu um discurso consonante de que Lula só está falando besteira. E mais,
os colonistas, aí aquela figura do colonista, que, na verdade, eu insisto, na verdade, colonista, por que colonista? Porque eles são correios de transmissão. Tá? Fontes dentro do PT, da campanha, diz que esses erros sucessivos de Lula estão trazendo prejuízo à imagem dele. Então, ele não pode mais falar, tem que falar com teleprompter, com discurso, não pode mais falar de improviso, porque ele só está falando besteira. Essa coisa é interessante, uníssono. Todos os veículos de comunicação com o mesmo discurso em uma questão de horas. Acumulação, tá? Todos começam a falar isso diariamente, tem o elemento da acumulação. E onipresença. Um veículo começa a citar o outro. Isso cria uma espécie de onipresença. E o que é mais incrível, a própria mídia independente começa a reforçar isso. Olha, é impressionante, uma espécie de síndrome de Estocolmo. Ocorreu na Globo News, quando é que foi? Agora, nessa sexta-feira, a Natuza Neri, que é uma da emérita dessas colonistas, que tem sempre suas fontes quentes dentro do PT, que ela fala supostamente quente, tal, que tudo mais, que ela fala que... Então, há uma crise dentro da campanha do PT, porque o Lula só está falando abobrinha, só está falando besteira. Essa entrevista foi feita, deixa eu ver aqui, foi na sexta-feira, com um deputado do PT do Ceará. Onde está aqui? Ah, sim. O José Guimarães concedeu à colunista, tá? A colunista, uma entrevista na Globo News. Aí, como é de praxe, né? A Natuza, como outros colunistas, quando fala com alguém do PT, interrompe, fala em cima da fala dele, numa típica estratégia de quebrar a concentração. É comum, isso é feito, é corriqueiro, que eles fazem quando algum petista, ou candidato do PT, ou político petista, ou de esquerda mesmo, é entrevistado, mas é mais o PT, porque bolos, tal, não são, ainda são peixe pequeno. A questão é Lula e o PT corta, fala em cima, numa visível falta de educação. Aí ela falou o seguinte, ela disparou: por que Lula está errando tanto? Aí eu pensei, porra, é a hora do José Guimarães, deputado pelo PT do Ceará, botar essa mulher no lugar. Fala, como está errando? Tá. Não, o pior é que aí dá esse efeito de onipresença. Lula é um ser humano e pode errar como qualquer um. Endossou, é inacreditável. Eu acho que ele deve se sentir muito maravilhado, agradecido à Globo por entrevistar ele do PT, numa síndrome de Estocolmo. Ele, sabe, assume. Não, é que Lula é um ser humano, ele pode errar como qualquer ser humano. É bizarro isso não existe. Eu quase caí para trás, sei lá, puta, inacreditável, como próprio partido, membros do partido, vai ver que é ele a fonte da Tuzaneri, que não é à toa que foi entrevistado. Assim, fogo amigo, assim, endossa isso e dá pertinência, né, a essa ilação que é típica das correias de transmissão desses colunistas, tá? Dá pertinência, importância e relevância a isso, né? O que acontece, o que a gente está acompanhando aqui para continuar o assunto, é o seguinte: há uma transformação no jornalismo. O jornalismo investigativo está desaparecendo. Por quê? Porque jornalismo investigativo é feito por jornalistas que trabalham em pé, que vão a campo, caminha, pega carro, vai atrás de fonte, investiga. Jornalistas que trabalham em pé. Jornalistas que trabalham em pé estão desaparecendo para jornalistas que trabalham sentados, que ficam na redação e ali ficam apurando notícias através do celular, telefone, internet, rede social, e confunde isso com investigação. Então, vocês estão percebendo que são esses colonistas que são os que criam, veem esses vazamentos e eles repercutem. Tá?
e acham que estão fazendo jornalismo investigativo. Tá? O verdadeiro jornalismo investigativo está desaparecendo por jornalistas que trabalham sentados. Tá? E os que trabalham em pé estão desaparecendo. Vê isso daqui, de novo, como isso aqui é de um veículo independente de esquerda. Bolsonaro diz que lucro abusivo da Petrobras é um crime e um estupro. Isso ele falou na live. E aí, maravilhada, a mídia alternativa, olha, até Bolsonaro contra... Isso que o Bolsonaro fez, vocês estão vendo, de novo a técnica de apropriação outright do discurso da esquerda. A esquerda tem uma crítica contra a política de preço de paridade internacional. Olha, o Bolsonaro está falando contra os preços. Não. Ele se apropria e troca os sinais. O que ele está querendo com essa afirmação é desmoralizar a Petrobras e mostrar para a opinião pública que o Brasil não precisa da Petrobras, que ela só dá problema. A gente tem que se desfazer dela, tem que privatizar. Então, esse sintoma, esse fenômeno de consonância, acumulação e onipresença, só aumenta quando a própria mídia independente, supostamente independente, está endossando, está dando relevância à fala do Bolsonaro aí na sua live, que ele ficou puto na live. É um estupro esse lucro do primeiro trimestre, de quantos bilhões que foram? 44,5 bilhões, a expressão que ele usou. Então, o lucro de vocês é um estupro, é um absurdo, vocês não podem aumentar mais os preços dos combustíveis, gritou Bolsonaro aí na sua live. Então, a própria esquerda acaba ajudando a criar esse movimento de onipresença, de onisciência. E outra coisa é o do golpe, vai acontecer golpe, não sei se estão acompanhando, onde é que está aqui, tá? Isso aqui é depois, está aqui. Depois a gente volta lá para o Paulo Guedes. Não sei se estão acompanhando aqui. Toda a imprensa também uníssona vai ter golpe. Uma colunista aqui, Marilis Pereira Jorge, José Carlos Marques vai ter golpe, outro veículo. Bolsonaro desenha golpe com apoio do Centrão e de militares. Aí o ombudsman da Folha hoje, né, crava a previsão, vai ter golpe para todo lado. Tá? Antigamente era a esquerda que dizia, hoje a mídia, grande mídia, em uníssono está apoiando o golpe. Isso pode produzir a chamada profecia autorrealizável. A gente sabe, profecia autorrealizável, de criar esse movimento paradoxal de que uma mentira pode se autorrealizar como verdade. De repente vai acontecer um golpe, pode acontecer o golpe como farsa, para aloprar o cenário político, porque, na verdade, isso é uma opinião, vamos dizer assim, minha, não sei se vocês concordam com isso, na verdade, eles não estão muito preocupados o Lula ganhar. O movimento é ocupar as bancadas do Congresso. Pode ver a desincompatibilização de vários ministros, 11 ministros até agora, que saíram para se candidatar. Tá? E outros tantos que eu estou conhecendo, que vêm lá da direita, até hoje, eu soube a notícia de um cara no Rio Grande do Sul, que foi conhecido meu aqui por um breve momento, da família de uma amiga da minha esposa, vai sair deputado. O cara é bolsominion, reaça pra cacete, posando lá feliz ao lado do Mourão, lá, que é do Rio Grande do Sul, se não me engano. O objetivo deles são as bancadas. Tá? Não vai adiantar nada. Claro, a esquerda tem essa questão do fetiche de ganhar a presidência. Tá? A questão é que não vai valer nada Lula ganhar se ele perder o Congresso e aquilo for ocupado, as bancadas ali pela extrema-direita. Na verdade, eles não querem dar golpe. Não quer. Isso é, de novo, telequete, mise-en-scène, compartilhando a grande mídia disso, desse jogo, desse joguinho que é criado para ocultar. Isso é estratégia, a gente pode chamar cortina de fumaça, mas é uma estratégia de prestidigitação, faz todo mundo prestar atenção num ponto quando o que está realmente ocorrendo está em outro lugar. Tá?
Vai ocorrer, pode ser, eles estão. Não tem interesse. Lula pode ganhar até, mas o lance deles é ocupar o Congresso. Tá? Aí vai ser um inferno. De um lado, Lula terá a judicialização, qualquer atitude ou decisão dele poderá ser judicializada, como já está acontecendo a judicialização da política, e do outro lado, o Congresso dominado pela extrema-direita, os bolsonaristas, e aí pronto. O que vai acontecer? Crise. Continua a crise, e por falar em crise, aí vem a questão. Tudo isso que está ocorrendo, para quê? Para sumir com o Paulo Guedes. Cadê o Paulo Guedes? O Paulo Guedes sumiu. Aperte os cintos que o Paulo Guedes sumiu. A questão é outra coisa desse telequete, tudo isso que está acontecendo, é o seguinte: crise econômica, hiperinflação, desemprego, tudo que está ocorrendo, taxa Selic, juros disparando e tudo mais. Ninguém fala do Paulo Guedes. Tudo isso para manter, claro, a política neoliberal. A questão é, os meios de comunicação estão falando da crise. É interessante esse poder da grande mídia, que é típico por questões semióticas, que aqui não tem mais tempo para explicar, como é que é possível esconder mostrando? Tá? Diariamente, você pode acompanhar na grande mídia, no jornalismo corporativo, notícias que 77% das famílias estão endividadas, 29 inadimplentes, 12 milhões de desempregados, 33 milhões vivendo só com salário mínimo, a corrosão do poder aquisitivo das famílias, cenário de precarização de trabalho, os empregos que surgem no setor de serviços não têm qualidade. Isso todo dia está se falando na grande mídia. A grande mídia não está escondendo isso. Então, como é que eles escondem mostrando? O problema é que eles transformam esses eventos. Isso não é crise econômica. Isso são catástrofes naturais. Você pode ver sobre a gasolina. É um conjunto de eventos. É a guerra na Ucrânia, foi a pandemia, agora está voltando a Covid na China, não sei o quê. São as mudanças climáticas. Então, são problemas da mesma natureza das enchentes e desmoronamentos que soterram pessoas em áreas de risco. Não sei se vocês estão percebendo que viés que eles estão dando a essa tragédia econômica não é uma crise sistêmica econômica, são catástrofes naturais. Como o Paulo Guedes é um economista e não um meteorologista, então eles não procuram, porque ele não tem nada a dizer. O que ele vai dizer da guerra da Ucrânia? O que ele vai dizer da pandemia? São coisas que fogem ao controle dele, coitado. Então, ele não tem nada. O que foi bem diferente, vocês devem lembrar do segundo governo Dilma, aí foi a crise econômica autorrealizável. Todo dia martelava a crise econômica. Todo dia se procurava o Guido Mantega, que estava à frente da pasta da economia. Ele era procurado todo santo dia para dar declarações, para dar satisfação, né, de uma taxa de desemprego que era a mais baixa da série histórica, 4,8% de desempregados já era a crise. Estava vendo o Mano a Mano, aquele podcast do Mano Brown, que recebeu a Dilma. Não sei quantos vocês acompanharam o podcast lá do Mano Brown, os Racionais MC. Então ele falou, olha, eu via falar em crise econômica na televisão, crise econômica, mas eu não via nada. Aí ele ficou pensando, será que eu que estou alienado? Quer dizer, ele mora nas quebradas. As quebradas estavam com os meus problemas de sempre, mas nada parecido com o que está ocorrendo hoje. Tá? Não havia mais problema da fome. Onde é que estava a crise? Se perguntou o Mano Brown. Tá? Será que eu estou alienado? Ele se fez essa pergunta naquela época, de tanto a mídia martelar a crise econômica. A questão da profecia autorrealizável é essa, de tanto falar em crise econômica, os agentes econômicos acreditaram nisso. E, inclusive, deixaram de anunciar na TV Globo, começando a própria mídia a pagar o preço de perder os anunciantes, uma espécie de tiro no próprio pé. Tá?
mas o lucro era maior. Defenestrar Dilma da presidência. Então, se os agentes econômicos começam a acreditar que tem crise, aí a crise começa a ocorrer. Tá? E aí toda a culpa era em cima do Guido Mantega, crise econômica, crise econômica. É a mesma coisa. Estamos acompanhando. Vai ter golpe, pode até ter golpe mesmo. Pode até ter um movimento de autorrealizável, de profecia autorrealizável, mas um golpe como farsa. Não um golpe real, porque ele já, como a gente insiste aqui nessa live, o golpe já foi dado. Temos um TSE e um STF tutelado desde a época do Dias Toffoli, que o general Azevedo e Silva foi assim colocado como digamos assim, a ponte de contato do STF com as casernas. Tá? Desde ali, quando Dias Toffoli fez, e agora o Barroso convida os militares para... Ele achava o coitado do Barroso ingênuo que viria um cara especialista de TI da Marinha averiguar. Não, aí começou a vir as 88 perguntas, tal. O Barroso é um narcisista, né? Ele adora a ribalta, aparecer na mídia, ser entrevistado, o iluminista Barroso, né? E a corte, né, do judiciário, né, que acabou ganhando protagonismo. Então, isso, não sei se vocês estão me entendendo, daí o porquê que sumiu o Paulo Guedes? Porque o Paulo Guedes não é meteorologista, ele é economista. Então, logo, tudo isso que está ocorrendo no país não é uma crise econômica, são assim vicissitudes das crises internacionais que estão atingindo o país. Então, não se discute economia política, paridade. Então, eu acho que é muito interessante o PT tem que... Aquela imagem dele, o Lula com o carrinho de compra, o que era na época dele de supermercado e o que é hoje, é investir, atuar nesse ponto, tá? Tornar, quer dizer, não é questão de... A grande mídia assume mesmo, tá ruim o negócio, tá desemprego, inflação, ninguém tem dinheiro para nada, Dia das Mães foi uma porcaria, o comércio não vendeu, não retorna aos números anteriores, tal. A própria mídia admite, mas o viés dela é que não é crise sistêmica, é uma crise produzida por catástrofes naturais, de ordem natural, de ordem de política internacional, que o coitado do Guedes não tem nada a ver com isso. Aí o Guedes sai de fininho. Então, como a pandemia bagunçou a economia brasileira? E para terminar aqui a nossa fantástica live aqui, épica, como sempre,